Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho de como foi o meu segundo ano na Faculdade de Medicina Veterinária. Pra quem tá chegando aqui agora, eu me chamo Amanda, tenho 20 anos e eu faço Faculdade de Medicina Veterinária. Tô cursando agora o terceiro ano, equivalendo aí mais ou menos ao sexto período, e eu tenho o Instagram de estudos que é @veterinando_, onde eu posto a minha rotina, os meus resumos e algumas dicas de estudo. Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo aqui no canal contando como foi meu primeiro ano na faculdade, como que eu passei pra veterinária, como que foi mudar de cidade. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Você assiste ele lá e depois volta pra assistir esse aqui, beleza? Quem já assistiu, bora pro vídeo. Levando em consideração aí o primeiro ano e o terceiro ano que eu tô cursando agora, o segundo foi o ano mais tranquilo aí da faculdade até hoje. Então não tenho muitas coisas pra falar sobre o segundo ano. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre as matérias que eu tive e minha experiência com cada uma delas. A primeira matéria que eu tive foi Imunologia e Patologia Clínica. Como o meu curso ele é anual, essas matérias acabaram ficando na mesma cadeira, mas elas foram divididas. No primeiro semestre eu tive Imunologia e no segundo semestre eu tive Patologia Clínica. Imunologia eu vejo muita gente por aí falando mal da matéria, dizendo que é uma matéria difícil, mas eu gostei bastante, eu me dei super bem com o imuno. A gente estuda a reação do organismo aos antígenos e as doenças, enfim. Foi uma matéria que eu gostei, achei super interessante. Já a patologia clínica eu achei um pouco mais difícil, porque a gente aprende toda essa parte de exames laboratoriais, então tem bastante cálculo na hora de você montar um hemograma, um leucograma. Então, para quem não gosta de matemática, já dá uma complicadinha. Mas também não foi uma coisa assim de outro mundo. Deu pra passar, mas imunologia foi mais fácil pra mim. Em patologia clínica a gente teve algumas aulas práticas no laboratório também. E uma delas que ficou marcada foi quando a gente foi aprender a fazer esfregaço sanguíneo, que parece a coisa mais fácil do mundo, mas é difícil pra caramba. Penei com esfregaço até sair uma lâmina que ficasse decente. Mas também gostei bastante, é bom a gente colocar a mão na prática, nas coisas da veterinária, né? A gente gosta, então foi uma aula bem interessante também. A segunda matéria que eu tive foi processos patológicos e foi uma matéria que eu achei assim muito extensa, então ela tinha bastante conteúdo. Foi uma disciplina que eu já achei um pouquinho mais difícil, só que também muito interessante, porque a gente aprende como que as doenças se instalam no nosso corpo e realmente super importante, né, pra gente. Então foi uma matéria assim que eu gostei, mas que deu pra cansar. Na disciplina de processos patológicos a gente também teve aula de necrópsia, então foi um momento também bem interessante. A gente aprendeu sobre alterações pós-mortem, né, então era importante a gente ter aula de necrópsia. Os animais da necrópsia, eles não foram mortos para isso, eles morreram na clínica e foram doados para estudo, então não tem com o que se preocupar. E apesar do cheiro ser meio desagradável, isso eu tenho que admitir para vocês, não é muito legal, é bem interessante você ver ali como o corpo funciona, você abrir ali o corpo. Eu fiz 2 necrópsias no segundo ano, uma foi na aula mesmo, na disciplina de processos patológicos, que foi de uma cadela, e a outra foi de um babuíno, que a gente fez por fora da matéria, com o meu professor de epidemiologia. A terceira matéria que a gente teve foi parasitologia e doenças parasitárias, e eu acho que já deu pra perceber que foi minha matéria preferida, aí do segundo ano. Também é uma matéria bem extensa e a maioria das pessoas ou ama ou odeia parasitologia, porque é bastante conteúdo, então você tem que gravar muita coisa também. Você aprende a parte de morfologia, principalmente dos ectoparasitas, e tem muito ciclo biológico, então você tem que estudar o ciclo de todas as doenças parasitárias. Então é uma coisa que assim muita gente não gosta, eu gosto muito. Desde a época da escola, quando a gente estudava doenças parasitárias na biologia, eu já gostava, então quando eu vi que eu ia ter essa matéria, eu já achei que ia ser uma matéria que eu ia me dar bem, digamos assim, e foi. Realmente é uma matéria assim que eu acho incrível e que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, mas também muita gente vai detestar. A próxima matéria foi microbiologia e doenças infecciosas dos animais e também foi uma matéria com muito conteúdo. Como eu tô falando pra vocês aí, a maioria dessas matérias tinha muita coisa.
Então, o segundo ano foi um ano tranquilo, mas ao mesmo tempo foi um ano que teve muita matéria, teve bastante conteúdo. E microbiologia a gente começou tendo toda aquela parte de biossegurança, conhecendo os instrumentos do laboratório. A gente teve algumas aulas práticas, a gente aprendeu a corar as lâminas, gram positivo, gram negativo, aprendemos a fazer cultura, aprendemos a fazer um antibiograma, então foi bem legal. E a parte de doenças infecciosas, só tenho para dizer para vocês que é muita coisa. Se vocês pegarem aí um livro de doenças infecciosas, vocês já veem que é enorme, então tem muita coisa. Mas também é super importante, principalmente aí porque as zoonoses estão dentro de doenças infecciosas, né? E tem essa importância aí que a gente já sabe. Então foi uma matéria grande, com muita coisa, mas extremamente importante e super legal. Chegamos no momento crítico do segundo ano, que foi farmacologia veterinária. Gente, sério, farmaco foi sem dúvida a matéria que mais tirou o meu sono nessa faculdade e eu por pouco não pego uma prova final, então quase que, digamos que eu quase reprovei em farmaco, porque eu tenho certeza que se eu pegasse prova final eu não ia passar, porque era muita matéria e se eu já não estava conseguindo ir bem nas provas normais, eu tenho certeza que eu não ia passar. Então, minhas notas, no início eu achei que eu ia conseguir levar, eu achei que ia dar pra ir tranquilo em farmaco, porque eu tirei 7,6 na primeira prova, a matéria não era tão difícil assim, só que aí foi caindo até chegar na última prova que eu tirei 3,8 e eu entrei em desespero porque eu achei que eu ia pegar o provão, mas por 2 décimos eu não peguei. Farmaco, eu digo aí que sem dúvidas foi uma matéria que eu detestei e que eu detesto até hoje. Então eu queria aproveitar esse momento aqui de reclamação para falar com vocês que mesmo a gente estudando, mesmo vocês vendo lá no Instagram vários resumos, muita coisa, não é sempre que a gente tira boas notas, então cada um tem suas dificuldades. Esse farmaco sem dúvida foi a minha no segundo ano. Então não é porque a gente vê tudo bonitinho lá no Instagram que a gente também não vai mal em algumas provas, porque a gente vai sim. Então é natural, você pode ser ótimo em uma coisa e mal em outra. Então não se preocupe, isso é com todo mundo. Quase finalizando aí, eu tive epidemiologia e medicina veterinária do coletivo. Eu tinha aula sexta-feira de manhã sobre isso. E não foi uma matéria difícil, era uma das que tinha menos conteúdo. E a gente aprendia a respeito da relação entre as espécies, a gente aprendeu sobre saúde única, então também foi uma matéria assim tranquila. E por último, eu tive NAI 2, que assim como no primeiro ano, a gente produzia trabalhos que ajudassem a gente no entendimento das outras matérias e que gerava depois uma nota de conceito pra gente no final. Além das matérias, eu tenho pouca coisa para falar com vocês sobre 2018. A primeira é que eu estagiei no início de 2018, nas férias. Então eu fiz estágio numa clínica que atendia pets, mas também atendia animais silvestres. Então foi bem interessante para mim ter contato com essas duas áreas ao mesmo tempo. Eu aconselho vocês, como eu já disse no outro vídeo, sempre que vocês tiverem tempo, procurar um estágio para fazer, porque a experiência nunca é demais e você sempre aprende muita coisa no estágio. Como eu disse para vocês, eu gostei muito de parasitologia. Então, no final do ano, eu decidi que eu ia fazer a prova para monitora de parasito. Então, esse ano eu consegui passar, eu sou monitora de parasito. E no final do ano, era para eu ter entrado de férias, assim, no final de novembro. Só que eu quis fazer a prova, então eu fiquei mais umas 2 semanas aqui em Teresópolis só estudando para a prova de parasito. Não foi todo o conteúdo na prova, mas grande parte dele, principalmente os mais importantes, obviamente. E eu até fiz um stage vlog aqui no canal dessa época aí que eu tava estudando para parasito. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também. Então, se vocês quiserem assistir, vai lá dar essa moral. E eu consegui passar, então eu fiquei super feliz que eu passei para monitoria. Eu posso mais pra frente aí, depois desse ano, fazer um vídeo contando pra vocês como é que é ser monitora, qual a minha experiência, mas isso eu deixo para uma outra hora. Além disso, no segundo ano eu também participei de alguns mini-cursos, como o de sutura e o de emergências em felinos, que foram bem interessantes também.
E participei de algumas campanhas de vacinação, que, como eu disse para vocês, é super legal para você ter maior contato aí com os tutores e com os animais. Bom, eu acho que era só isso que eu tinha para falar com vocês do segundo ano. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like no vídeo e escreve aí nos comentários se você tem alguma experiência com essas matérias aí que eu falei, o que você achou de cada uma. E se você quiser algum outro tipo de vídeo aqui no canal, deixa a ideia aí nos comentários também. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram e no Facebook. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo!